pessoal, bem-vindos ao canal. Tem coisa que as fontes nos contam, que a gente não acredita, e aí chega outra fonte, confirma a história, a gente continua sem acreditar. Aí chega uma terceira fonte, conta a mesma história, a gente fica, será que é verdade? E aí chega um outro profissional de imprensa com outras fontes, traz a mesma história e a gente começa a pensar, não, só um pouquinho, essa história só pode ser verdade. Se tem tantas pessoas que vivenciaram e estão contando a mesma história com os mesmos detalhes, isso só pode ser verdade. O que eu vou contar nesse vídeo tem a ver com o novo supervisor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que à época do ocorrido era um conselheiro, tinha lá sua influência, enfim, mas não estava propriamente na direção. Mas ele entrou em vias de fato com alguém que estava. Essa história é bem interessante e eu vou contar para vocês a partir de agora. Se vocês caíram aqui de paraquedas nesse vídeo e não me conhecem, muito prazer, eu sou Cristiano Oliveira, estou aqui diariamente falando das questões do Grêmio. Então, gente, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e não se esqueçam de comentar aqui embaixo. O ano é 2019. O jogo, vocês vão lembrar bem, porque eu também, infelizmente, me lembro muito bem. Foi aquele 5-0 que nós sofremos para o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. Lembra daquele jogo? 5-0, Grêmio eliminado da Libertadores? Pois é, no vestiário daquele jogo, teve à época um conselheiro que entrou em vias de fato. Eu não sei se foi um tapa, no card do vídeo eu acho que eu até coloco tapa, mas eu não sei se foi tapa ou soco. Essa é a única diferença que tem nas versões que as fontes vão contando. Uns dizem que é tapa, o Cristiano Silva, que é meu colega na Rádio Guaíba, contou essa história e a fonte dele disse que foi um soco. Eu não sei se foi tapa, se foi soco, mas rolou uma agressão, uma briga do Antônio Brum, que acaba de assumir como supervisor de futebol do Grêmio, com Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, da era Romildo, da gestão Romildo, e que ninguém gostava dentro do Grêmio, tirando, claro, o presidente Romildo. O Renato não gostava, os jogadores odiavam, e eu vou explicar para vocês o porquê. Aliás, o porquê não, mas a prova definitiva de que ninguém gostava do Carlos Amodeu. Depois que teve essa briga, que o Antônio Brum foi para cima e bateu no Carlos Amodeu, sabe o que aconteceu no Grêmio? Os jogadores do Grêmio, eles enviaram uma camisa oficial de jogo autografada, quase todo o grupo autografou a camisa e essa camisa foi entregue como presente para o Antônio Brum, hoje supervisor ou diretor, sei lá o nome do cargo, de futebol do Grêmio. É a prova definitiva, mais uma. O Renato deu indireta para o Carlos Amodeu várias vezes, o grupo de jogadores deu indireta várias vezes, o Kahneman deu indireta várias vezes, numa entrevista fortíssima, inclusive, ele disse que os caras que mandam no Grêmio não deveriam mandar e não tem noção do que fazem com o clube, era um recado direto para o Carlos Amodeu. O Grêmio várias vezes, os jogadores, o vestiário do Grêmio várias vezes entrou em rota de colisão com o CEO, que era braço direito, e para alguns atrapalhava mais do que ajudava na gestão Romildo Bolzan Júnior. O que aconteceu com o cara que foi para cima e que agrediu o Carlos Amodeu? Aliás, a agressão, gente, vamos deixar isso muito claro, tá? Ninguém aqui tá saudando uma agressão ou achando que foi válida, legal. Tenho certeza que o próprio Brum se arrepende de fazer o que fez. O fato curioso não é a agressão não é exemplo para nada. O fato curioso é o que aconteceu depois. O grupo de jogadores entregou de presente uma camisa autografada para Antônio Brum, que hoje assume um cargo no Grêmio de uma forma direta, de uma forma mais na vitrine, como supervisor de futebol. Assim ele ganhou notoriedade dentro do Grêmio e moral, pasmem, com o grupo de jogadores. Dava para ver que internamente as coisas no Grêmio não funcionavam há muito tempo e que ninguém ia muito com a cara do CEO Carlos Amodeu.